boa tarde. Programa especial de carnaval aqui, porque a notícia não para no mundo da música. Então, muito bem-vindos aqui ao Otimismo Semanal. Eu sou a Lisane Andrade e Flávia, boa tarde aí no Rio, no carnaval aí do Rio. Como é que tá aí? Boa tarde, Liz. Boa tarde para todo mundo que vai assistir agora ou vai assistir depois aí o nosso Otimização Semanal. Pois é, a gente está aqui em plena segunda-feira de carnaval, garantindo mais uma Otimização Semanal. Aproveito aí, Liz, semana passada, por motivo de saúde, eu não pude estar com vocês. E aí foi quando a gente celebrou Fez muita falta. 6 meses, né, de otimização semanal, então aproveitar para agradecer você, a Niara, Cadu, por essa parceria tão legal que a gente está fazendo aí, né, e tentando levar para o mercado esse resumo das notícias de SEO, para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir aí para que todo mundo evolua. Então, aqui, o meu muito obrigada a vocês. E aí, para provar que a gente realmente gosta do que a gente faz, a gente está aqui em plena segunda-feira de carnaval, na folia, falando de SEO. Muito obrigada, viu? Não poderia deixar de falar isso para vocês. A gente que agradece aqui a sua parceria, né? A sua e também, claro, todo mundo aí da Expert. Estou muito feliz com esse projeto também e que dure por bastante tempo. Uma É muito delícia. bom aqui. É uma delícia. Então, para continuar aí firme e forte na nossa proposta, a gente vai falar no programa de hoje, assim, apesar de ser feriado, eu acho que esse programa hoje tem algumas notícias que vão realmente reverberar o ano inteiro. Então, acho que quem for assistir agora ou assistir depois, vale ficar de olho. Uma dessas notícias que a gente traz para o programa de hoje é sobre a web MCP. Então, a gente vai dizer porque todo profissional de SEO deve ficar atento aí sobre essa novidade, porque vai impactar sim muito, principalmente as ações que a gente deve fazer para o SEO técnico. Além disso, a gente vai falar também sobre o Bing, que sai na frente e lança um relatório tão desejado focado em inteligência artificial no Webmaster Tools. Finalmente a gente vai poder aí medir as citações no Copilot, que é aí uma IA que está integrada ao Bing e faz parte aí de todos os produtos Microsoft. Nós vamos falar também dos desafios dos dados anonimizados no Search Console. Se você não sabe o que é isso, nem sabia que eles existiam, vale a pena ficar de olho aí no nosso programa. E também sobre problemas reais que estão sendo gerados, a gente vai falar um pouco sobre isso, a partir da geração de dados feitos por agentes de IA. A gente vai mostrar um caso real que foi detectado e que vale aí para você ficar atento se você está usando ferramentas de IA, agentes de IA. A gente vai entender um pouquinho sobre esse caso para você poder aí fazer uma avaliação de risco quando você opta por utilizar algumas ferramentas. E a gente também vai se questionar como vai ser os anúncios no AI Mode e sobre como eles vão impactar o mercado de forma geral. E ainda tem uma análise de por que os vídeos podem ser uma estratégia importante para defender a autoridade da sua marca e também ter melhores resultados. Mas então, Liz, vamos começar com essa notícia boa que você vai trazer para a gente. Finalmente, a gente podendo ter aí talvez um primeiro relatório mais confiável que vai trazer citações e menções IA. Finalmente, e essa é uma notícia que nós já demos, acho que há 2 semanas, que a Microsoft ela estava testando esse novo relatório no Bing. Eu vou até compartilhar aqui o artigo, né, em que a Microsoft ela dá essa notícia sobre o relatório de desempenho que ela disponibilizou ali no Bing Webmaster Tools.
E até entre parênteses, né, eu vi um SEO postando como as buscas subiram no Google Trends por Bing Webmaster Tools, Bing IA, depois que Querendo, todo mundo querendo. todo mundo foi lá correr, né, ver como é que estava ali os seus dados, porque, claro, é o primeiro relatório que uma grande ferramenta disponibiliza para a gente, é algo que a gente está esperando aí dos seus consoles já há bastante tempo, mas enfim, temos aqui do Bing, já está disponível, creio para todo mundo, né? Eu já vi lá na Niara, vi em outros sites, mas creio para todo mundo já esteja disponível. E nesse relatório, o Bing traz aqui algumas informações importantes para a gente. Primeiro, né, o total ali de citações que você tem, né, que a sua marca tem, que ela é resposta da IA, quais páginas foram citadas no Copilot e também ali no resumo de IA do Bing, porque o Bing ele também tem um recurso parecido ali com o Everview, né, que resume o resultado ali na SERP. Então, ele informa para você também quais páginas foram citadas. E uma outra métrica muito importante, deixa eu listar aqui, né, que ele traduziu como perguntas sobre aterramento, né, que são os fanouts, né, core fanout, e não é nem core fanout, é ground carries, que esse é o nome em inglês, né, que é uma métrica importante da gente entender, porque não é exatamente a palavra-chave que o usuário digitou ali no Copilot, mas o tópico-chave que a IA usou para buscar esse conteúdo, né, recuperar esse conteúdo. Aí eu tenho aqui um outro print, deixa eu compartilhar aqui minha tela, tá? Que vou pegar até o nome dele aqui daqui a pouco, eu até perdi aqui, ó. Jean Christopher, vou falar Chionard, é um nome estrangeiro, mas ele compartilhou aqui no LinkedIn, tá? A pesquisa que ele fez aqui no Copilot, aqui do lado esquerdo, então, ó, things to do in Boston, né? Coisas para fazer em Boston. E aqui no código aqui da IA, do Copilot, ele identificou como Top Attractions in Boston. Então, você vê que não é exatamente a pergunta, né? Não é o prompt que a pessoa colocou na IA, mas ali o tópico-chave que desencadeou, né? Gerou essa resposta, né? da IA. Mas é bom a gente ficar ligado em relação a isso para que a gente consiga, claro, entender, deixa eu voltar aqui, né? Entender quais buscas que o usuário está fazendo. E um ponto importante, né, que esse relatório não tem. Esse relatório não tem um número de cliques, então não abra lá esperando clique, CTR, porque não vai ter. Mas tem a vantagem de, apesar de não ter cliques, você vai saber exatamente como que a sua marca está aparecendo, como que você está construindo a confiança. E é importante a gente ter esse dado correto do Bing. A gente falou até em outro programa, né, que as experiências, por exemplo, de compra no Copilot Checkout, têm um número de conversão muito superior, né, acima de 50%. Então, você saber de fato que você está sendo exibido ali uma resposta da IA é muito importante. E, claro, se você não estiver aparecendo, você tem como agora otimizar, entender o porquê, né? Entender quais páginas não estão aparecendo e já otimizar o seu conteúdo. Então, corre lá no seu Bing Master Tools para você conhecer, enfim, saber como é que está ali a performance do seu site nas IAs do Bing. Eu sei. Você gostou, Flávia? Gostei, gostei muito. Isso mostra. A gente vai continuar falando aqui no programa um pouco sobre essa necessidade da evolução dos relatórios e quais são os fatores que podem estar contribuindo para que esses relatórios fiquem cada vez mais claros, mais Uhum, acessíveis e possíveis de serem analisados. E por uhum. falar em relatório, Liz, eu vou trazer aqui uma análise, quase que é um estudo, mas eu vou chamar até quase de uma provocação que o Ahrefs, vou compartilhar aqui, publicou essa semana,
sobre questões de dados que são anonimizados. Essa palavra é até difícil de falar, né? Lá no Search Console. Não é uma informação que ela é recente, porque ela é baseada num relatório de abril de 2025, que mostrou que quase metade, a gente está falando de um número aí bem significativo, a gente que é SEO trabalha muito com o Search Console, depende muito do Search Console para trazer essa clareza de dados, mais da metade das consultas que acontecem e são registradas por lá, elas são anônimas. Mas o que são essas consultas anônimas? São consultas que a gente não sabe qual foi a busca específica que gerou aquele clique. Porque quando a gente faz uma análise lá no Search Console, a gente consegue ver geralmente a posição média que gerou a posição média de um resultado de busca e a gente consegue ver qual foi o termo que gerou aquela consulta. Mas isso, todos os cliques que estão lá, muitas vezes a gente, até as pessoas perguntam para a gente por que não bate o número de cliques com o número de consultas, e parte disso vem do fato de que essas consultas são anonimizadas. E por que o Search Console faz isso? Segundo o próprio Google, quando a query, que a gente chama, né, a consulta, não é pesquisada por algumas dezenas de usuários dentro de um determinado período de tempo, que é mais ou menos de 2 a 3 meses, ele não registra qual foi a consulta que gerou aquele clique. Ou seja, o clique é registrado, mas a gente não sabe qual foi o termo. E por que isso está preocupando tanto? E aí vem uma coisa muito óbvia que tem tudo a ver com o que você trouxe para gente. A gente sabe que, por exemplo, lá no Search Console, ele está registrando os dados do AI Overview. Ele não separa o que é o quê. Então, no AI Overview, a gente tende a fazer buscas mais longas e mais específicas. Ou seja, o que eu pesquiso, tem vários estudos também mostrando isso, né? Que às vezes a gente vai utilizar prompts, aqui eu vou chamar de prompts, diferentes que têm uma mesma intenção de busca. Então, a probabilidade dele ser repetido por uma dezenas de pessoas é muito menor. E aí esses dados eles não vão ficando claros para a gente. Então, é uma preocupação que a gente tem em como que a gente vai conseguir acompanhar esses dados. Por isso, respondendo até a pergunta que você me fez, né? Se eu fiquei feliz com esses dados aí vindo do Bing, com certeza a comunidade SEO tem muito a celebrar. Porque se por um lado a gente tem ficado cada vez mais no escuro por causa dessa mudança de comportamento, a gente passa a ter aí alguns recursos que podem vir a melhorar. Então, a gente tem uma questão de dados que está sendo um problema aí para o mercado de forma geral. Inclusive, daqui a pouco, eu vou chamar o Cadu para contar um caso aqui para gente de dados que estão sendo gerados e que podem causar problemas para o mercado de forma geral, para negócios de forma geral. Então, a gente precisa ficar de olho em como e quais os recursos a gente está tendo e o que a gente deve analisar aí. Então, por isso que eu acho que valeu a gente trazer essa informação aí para a gente. Mas a gente também vai falar de um outro estudo que está falando mais sobre vídeos. O que esse estudo traz para nós, Liz? Esse estudo, né, também enfim, é do Search Engine Land. Deixa eu colocar aqui na minha tela. Vamos lá falar sobre vídeo, né? Bem, muitos SEOs já perceberam que o YouTube está sendo citado, bastante citado ali no overview, né, sendo a fonte da resposta. Mas, enfim, por que o vídeo agora ele seria a melhor fonte
para as IAs, né? Que é esse estudo aqui da HREFES. Bem, se a gente for pensar, né, e no que a gente vê hoje em dia de geração de conteúdo pelas IAs, né? E a gente percebe que muito conteúdo a IA ela inventa, né? Informação errada, ela alucina, ela não entende. A Clara, você até publicou no LinkedIn, né, que muitas vezes a IA não entende o texto, né, todo ali e você tem que dar mais informações, tem que certificar de que ela leu todo o seu conteúdo. Enfim, e isso, né, isso tem causado muita informação errada para as marcas, sabe? Elas estão tendo que, enfim, ter o atendimento, como é que fala? Mais. O suporte, ele tem que responder mais dúvidas, enfim. E isso acontece, claro, com essa alucinação. Mas pensa comigo, um vídeo, né? Ele contém muito mais densidade de dados e tom de voz, contexto visual, demonstração realmente prática, né? Essa semana agora a gente fez até um teste, publicou, pediu para a IA analisar um vídeo, daniar um vídeo de suporte, né? De instrução, enfim. E a IA realmente ela detalhou tudo o que estava no vídeo, tudo, exatamente tudo. Então, o vídeo ele tem muito mais informação para LLM do que um texto padrão, né? Tem muito mais riqueza de dados. Então, por isso que as IAs elas estão preferindo agora os vídeos, né? E essa informação ela é bem importante porque, segundo a Bluefish, uma outra empresa, né, que fez um outro estudo, tem muitos estudos aqui, né? É, essa Bluefish ela descobriu que o YouTube ele apareceu como fonte citada em 16% das respostas do LLM nos últimos 6 meses, né? Ela acabou até passando o Reddit em relação ao número, a porcentagem de respostas que a IA dá, né, como fonte oficial ali. Então, o vídeo ele tem tudo isso. Você acaba sendo a fonte da verdade, você tem um contexto maior, você tem mais informações, mais dados. E para sua estratégia, o vídeo ele acaba sendo não apenas branding, mas também isso que eu falei, né, de ser uma fonte confiável e correta na web. E aqui embaixo, deixa eu até passar aqui para baixo, que tem algumas dicas que eu achei bem legais aqui nesse. Aqui, vamos lá. O que você tem que observar quando você for criar um vídeo, né? Antes de você criar um vídeo, na verdade? Identificar lacunas. Então, será que tem algum dado ali que a IA está distorcendo em relação ao seu produto ou serviço? Poxa, acho que vale a pena, então, criar um vídeo, né, para responder a esse tópico, né? Utilizar também especialistas verificados, seja pessoas chave ali no mercado, pessoas de autoridade, para escrever, para fazer esse vídeo para você e preservar ali nuance, né? Departamento de marketing jurídico frequentemente eliminam postagens de blog, tornando genéricas. Então, com o vídeo você consegue fazer algo muito mais concreto e que o ser humano, na verdade, ele não consegue burlar. Nesse artigo, ele fala que algumas verificações de IA, como a do LinkedIn, que tem aquele CR, né, aquela marca d'água ali para informar que foi feito com IA, até isso algumas pessoas estão tentando burlar, né, para falar que não é feito com IA. Então, por isso que um vídeo ele é muito importante, né, dentre outras informações que tem aqui nesse artigo. Então, aí uma dica, né, se você for usar um vídeo, você pode aproveitar, na verdade, esse vídeo em outros canais, né? Então, você pode criar um artigo de blog, você pode criar uma legenda de Instagram, você pode criar outros conteúdos para aproveitar em outros canais. Eu vou dar uma dica para você usar o YouTube para artigo da Niara, né, que é o nosso recurso ali, que você só coloca ali a URL e já gera o artigo em segundos ali, a partir de um vídeo que você tem no YouTube. Então, se vídeo não está
lista aí na sua estratégia, coloca a partir de agora, porque é bem importante aí para você também ter uma fonte confiável nas reais. Você- A gente percebendo, Mas, Elisa, a importância do multimodal, multicanal, não é só blá blá blá, a gente vê isso acontecer na prática e a gente sabe que as IAs estão atrás de conteúdos mais confiáveis, principalmente para que elas estão em busca de documentar, vamos dizer assim, toda a questão da linguagem mais natural. Então, realmente é uma recomendação e é muito bom quando a gente pode contar com ferramentas aí, como você falou, Daniara, que permite fazer isso de uma forma um pouquinho mais rápida e mais prática, né? Antes era um pouco mais difícil fazer tudo isso, tem mas que ficar agora, vendo e revendo um vídeo, né, para criar nossa, um que artigo. trabalhão, que trabalhão, que trabalhão, que a gente fazia às vezes em dias, a gente agora faz em uma hora. Então, isso realmente Exatamente, vale muito. exatamente. Mas Mas tem mais notícia aí relacionada a tráfego orgânico, né? tráfego orgânico e tráfego pago. Eu vou agora pular um pouquinho para tráfego pago, porque a gente sempre fala muito, nós profissionais de SEO, a gente está sempre muito aflitos, né? Com essas mudanças com as IAs, o que tem acontecido na SERP que impacta cada mudança de anúncio, a gente sabe que causa um impacto importante no tráfego orgânico. Então, por isso, a gente também está sempre de olho nas mudanças que estão relacionadas ao tráfego pago. E na última semana, a gente teve aí, falar de anúncio em ChatGPT, falar de anúncio no AI Mode, na AI Overview, a gente tem falado sobre isso, já é uma realidade. Todas as empresas, Google, OpenAI e demais empresas, têm colocado que isso vai acontecer e já está acontecendo. Então, veio aí o anúncio mesmo do novo formato que está sendo testado dentro do AI Mode. Para quem aí já está utilizando o AI Mode, o que acaba acontecendo? Vem a pergunta, vem a pesquisa, a conversa lá com a IA, e abaixo a gente está vendo aqui as recomendações com anúncio, aqueles destacam que é um anúncio pago. Então, isso vem para ir para mais um ponto que a gente vai ter que começar a lidar. Mas, para além, eu quero ir um pouquinho além dessa análise. Ah, beleza, agora temos mais uma vez anúncios lá no ChatGPT, temos anúncios no AI Mode. Mas o que me chamou a atenção nessa notícia é isso aqui, que é a vinda, a disponibilização do VEL 3 lá no Asset Studio do Edis. O que é o VEL 3? Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa saber aqui para quem ainda não conhece. Ela é uma ferramenta de geração de vídeos por IA que está sendo disponibilizada. Então, aqui a gente tem aqui, ó, gerar vídeo. Então, ela permite aí uma geração de vídeos a partir da utilização dessa ferramenta. E o que eles estão tentando trazer e dar para o usuário que está mexendo lá no Edge, seja no AI Mode ou em outras ferramentas de anúncio de forma geral? Eu tenho percebido, Liz, e eu vou linkar isso também com o anúncio que foi feito sobre o Chat GPT, que é esse aqui, ó. A OpenAI quer os anunciantes incentivem a criação de anúncios e dispensem agências. O que a gente tem percebido é uma tentativa dessas ferramentas de inteligência artificial, dessas empresas de inteligência artificial, de dar mais autonomia para os usuários realizarem os seus anúncios.
E aí eu faço até uma provocação aqui, porque nós SEOs estamos sendo o tempo todo preocupados qual que vai ser o impacto da chegada desses recursos de inteligência artificial nos nossos trabalhos, mas quem opera tráfego pago, mídia de performance, também tem que ficar atento. O que, que foi aqui? Então, a gente está falando do Google Ads, está falando de uma ferramenta que está sendo disponibilizada lá dentro do Google, e eu pulo aqui para essa entrevista do Asad Awan, que ele deu para a própria OpenAI. Eu vou, né, destacar aqui que essa entrevista é a OpenAI entrevistando a própria OpenAI, e aí ele fala que, né, são 25 minutos de entrevista, e aí ele destaca que comentou que gostaria de ver anunciantes simplesmente usando prompts para criar anúncios e campanhas publicitárias sem precisar contratar uma agência ou profissionais de marketing de performance para gerenciar anúncios no chat GPT. Então, é uma tentativa de movimento de mercado que está sendo feita. Mas aí, eu vou até chamar a Cadu para a gente Porque começar. acaba casando com a próxima notícia. Exato, exato. Por quê? A gente está vendo que as IAs, as ferramentas, elas estão nos dando muitas possibilidades. A gente cria agentes, a gente faz análise, e aí vem o que eu comentei, que você também citou, dessa questão da gente jogar relatórios lá dentro e pedir para as IAs simplesmente fazerem uma interpretação daqueles dados, e a gente simplesmente vai pegando tudo isso. Então, o que eu quero dizer aqui? Que, ok, utilizar uma ferramenta é muito fácil, entre aspas, e cada vez mais a gente vai ter acesso a esses recursos, mas estamos preparados para lidar com os resultados que elas vêm entregando para a gente? E eu acho que isso encaixa demais com o estudo de caso que Cadu traz para a gente aqui, de uma empresa que estava usando um agente para fazer algumas análises de dados, e eu quero saber o que aconteceu no final, Cadu. Boa tarde para você que está chegando aí agora para contar para a gente, eu estou curiosa. Bom, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, caso você esteja vendo pela gravação. Bom, vou começar compartilhando a tela aqui de um post no LinkedIn. Esse post ele foi compartilhado pelo Mark Williams Cook. Ele é fundador da Also Asked, que é uma ferramenta de SEO, e ele publicou anunciando por que eles cancelaram o uso de MCP na ferramenta Also Asked. E postou esse print de uma pessoa que publicou no Reddit, aparentemente, que eles estavam usando IA para fazer análise de dados e descobriu que essa IA ela alucinou, ela inventou uma série de dados. As pessoas não estavam cientes, e ele até cita ali que o vice-presidente de vendas tomou decisões, né, estratégicas para a empresa, baseado em dados que, no final do dia, quando eles descobriram que já era tarde demais, eram dados completamente inventados pela IA. Né? Que novidade, hein, gente? E até o diretor financeiro fez ali, né? Tomou Ele algumas cita, decisões inclusive, baseadas. até a área legal está envolvida. Né? Ah. Mas qual que é o que eu trago aqui para as pessoas que estão assistindo em relação a isso? Tá? Primeiro que, assim, culpar a tecnologia, na minha opinião, ela é, no mínimo, uma justificativa, como é que poderia dizer? Cômoda, né? Eu acho que é cômodo. Cômoda, fácil ali, né? Eu diria talvez até pior, preguiçosa, tá? E eu vou explicar por que culpar a tecnologia é preguiçoso. Toda vez que sai um novo modelo, seja da OpenAI, Gemini, Cloud Code, etc., eles divulgam benchmarks. Eles fazem testes em diversas áreas, matemática,
análise de dados, código e por aí vai. E eles publicam esses benchmarks. Por que é preguiçoso você culpar a tecnologia? Post de divulgação de anúncio do GPT 5.2. Frontier Math é basicamente eles usaram o modelo, nesse caso GPT 5.2, com raciocínio, para executar cálculos matemáticos avançados. O nível 1 é cálculo matemático nível Olimpíadas de Matemática, nível 2, mestrado ou pós-graduação, nível 3 é doutorado. Ou seja, são cálculos complexos, certo? O que a OpenAI divulga? Que 40% de precisão o modelo GPT 5.2 consegue ao utilizar para esse tipo de tarefa. O Gemini 3 não é muito diferente. 38% de precisão. E se você pesquisar os outros modelos, são dados públicos, que as próprias empresas divulgam, você vai ver que na maioria das vezes eles não têm um nível de precisão muito alto. Muitas vezes é 10%, 5% para uma tarefa específica. Né? Então, assim, nesse caso especificamente, 2 a cada 3 vezes ela não é precisa. Então, você culpar a tecnologia, você está sendo preguiçoso. Né? Então, assim, eu discordo completamente. Eu entendo o problema, eu acho que de fato é um problema, eu acho que é importante trazer isso a público, mas eu acho que você dizer que a tecnologia é o problema, você está sendo preguiçoso, porque você não está utilizando, você não está se informando sobre como ela funciona e você também não está se informando sobre como você pode resolver esse problema. Né? Então, para quem está assistindo aqui, eu vou explicar. Quando você utiliza o ChatGPT, o Claude ou o Gemini, você não tem controle sobre como a CA funciona. O máximo de controle que você tem é você escrever um prompt que diga para ela o que ela tem que fazer com um dado. Então, se você está dando um dado para ela, do Search Console, por exemplo, que você precisa que ela trate esse dado de forma bastante estrita, bastante detalhista, você precisa dizer para ela explicitamente isso. E mais, você pode dizer para ela, caso alguém faça uma pergunta sobre esses dados que você não saiba a resposta, diga que você não sabe a resposta. A IA ela vai fazer isso, se você disser para ela fazer isso. Né? Agora, quando você usa as IAs via API, que é como a gente usa na Niara, e é como o Also Asked usa, com certeza, você tem mais controle sobre como ela funciona. Então, por exemplo, você consegue configurar a temperatura da IA. O que é a temperatura? É o quão precisa ou criativa ela tem que ser. Se você quiser pedir para a IA gerar um texto bastante criativo, você seta a temperatura para 1. Ela vai ser extremamente criativa. Mas se você colocar dados lá dentro, a tendência é que ela faça isso que aconteceu, né, no print. Quando você seta a temperatura para 0, ela vai ser discreta. Então, ela vai tratar aquilo ali como o dado preciso e ela não vai alucinar. Mas, além disso, existem outros parâmetros que você pode configurar para que ela não alucine. Por fim, todas as IAs hoje, você consegue conectar ela com ferramentas externas. Para esse tipo de situação aqui, eles deveriam conectar ela, por exemplo, com uma ferramenta que faz análise de dados, como, por exemplo, um código Python, que pega esses dados de analytics, calcula esses dados. Todo mundo que trabalha com análise de dados sabe que Python é uma das melhores linguagens para esse tipo de caso. Então, se você fizer, obviamente, o cálculo dentro do código correto, ela vai te dar a resposta correta. Então, o jeito certo de fazer isso é conectar numa ferramenta Python, no código Python, enviar esses dados para ele fazer o cálculo e o próprio código Python vai te dar a resposta correta. Entendeu? Então, assim, na prática, ele só está mostrando que ele não sabe usar a tecnologia. Ok, eu acho que a decisão de deixar de usar porque está gerando dados incorretos, eu acho que é mais segura. Mas eu acho que empresas como a Also Asked, ou até outras empresas que eu vejo as pessoas alegando que a SEMrush, etc., tem o mesmo comportamento, elas não estão usando a IA da forma correta. Então, se você não confia na SEMrush, na Also Asked, seja lá o que for, coloque o seu time de tecnologia para usar direto da API e da maneira como eu expliquei. Temperatura, usando prompt engineering, usando uma série de técnicas que te ajudam a obter resultados precisos. Mas leia, por gentileza, os anúncios das IAs.
Se não tem precisão para fazer cálculo matemático, para escrever texto, seja lá qual for a tarefa, você já está ciente disso. O que você faz para resolver isso? Aí você tem que pesquisar outras formas de resolver o problema. Elas não vão resolver todos os problemas. Pelo menos não por enquanto. Mas aí entra uma outra questão, desculpa, Flávia, importante também, né? Que é o que a gente sempre fala de usar a IA como uma assistente e não como o principal ali. Exatamente esse Né? ponto que eu ia Então, complementar. exatamente, você tem que revisar o que a IA gera, né, de informação e acaba sendo muito importante, né, você ter conhecimento na área para que você possa revisar aquilo e, enfim, e até vai contra ao que a Flávia deu de artigo agora há pouco, né, de notícia agora há pouco, né, de que a OpenAI, ela sugere que o próprio usuário, ele crie o seu anúncio e dispense a agência. Cara, tem muitas camadas aí, né? Tem muitas coisas que só um profissional ele vai saber, ele não uma pessoa comum, ele não tem esse conhecimento. Então, acho que foi uma falha dupla ali, né? Nesse caso aí que o Mark Williams postou, foi uma falha dupla do profissional não revisar, né? E segundo ali, ele confiar cegamente. Acho que, enfim, muita coisa aí nesse print. E a gente vai continuar nesse esquema. Apertar o botão não é a parte mais difícil. As IAs elas vieram exatamente para isso, para facilitar esse processo de apertar o botão. Mas aí até voltando, já que você trouxe esse exemplo das agências, né, da OpenAI, estimulando e olha que a gente não está nem falando da nossa área aqui, que é o orgânico, mas Uhum. estimulando a deixar as agências. Quem que vai fazer essa conta na hora de saber onde rendeu mais, rendeu menos, onde eu devo fazer uma mudança de estratégia? A gente vai realmente confiar? Eu acho que esse caso trazido por Cadu é realmente um caso importante. A gente realmente vai terceirizar essa decisão sem nenhuma análise? E aí eu gosto muito do conselho que ele dá nesse post que você está mostrando, que talvez é melhor começar a ter esse tipo de recurso para dados em que a gente sabe que a gente pode errar. Agora, de repente, você começa a colocar para dados que são extremamente sensíveis e importantes para as empresas, olha o que pode acontecer. Tem, como ele comentou, tem administrativo financeiro envolvido, tem jurídico envolvido. Se você atende a clientes, olha os dados que você pode ter passado de forma errada para os seus clientes. Então, é um efeito cascata e muito perigoso que a gente tem aí. Então, fico Uhum. alerta. Eu acho meio óbvio, assim, eu acabo, eu concordo muito com vocês. Não é possível que as pessoas estão confiando cegamente nessas respostas, não estão fazendo análises, mas a gente aqui, como otimização semanal, a gente tem a obrigação de reforçar esses cuidados. Mas, Uhum. pulando para um outro assunto, que tal? Muito importante. Muito importante. Eu acho que, inclusive, para nós SEOs, é um dos mais importantes. A gente teve o anúncio aí do Web MCP, e Cadu vai comentar. Vamos colocar dentro de um aspecto técnico, mas eu, Flávia, já acredito que é um aspecto fundamental para todo e qualquer profissional de SEO. Eu acho que agora sim a gente vai ter um recurso que passa a ser integrado de forma efetiva. E aí eu já vou te fazer um pedido, Cadu, antes de você comentar essa notícia, porque a gente está vindo aí de uma série de anúncios de protocolos de comunicação integrando IA, sites, ferramentas. Então, eu acho que vale a pena, inclusive, a gente relembrar o que é um CP, um MCP, um WebMCP, porque eu acho que realmente a gente saber diferenciar esses itens vai ser fundamental para que a gente não saia aí falando muitas Uhum. besteiras, né? Então, conta para a gente sobre o WebMCP. Eu confesso que eu fiquei bem animada,
porque eu acho também que vai ajudar, estou aqui já fazendo alguns comentários, a cair por terra muitos mitos que a gente vem ouvindo falar aí sobre as IAs. Então, estou ansiosa para ouvir seu comentário sobre a chegada do WebMCP. Bom, o WebMCP, para quem ainda não tem familiaridade, o MCP especificamente, Model Context Protocol, é um protocolo de comunicação que foi criado pela Anthropic e hoje ele está sendo utilizado por praticamente todas as empresas de tecnologia como sendo o protocolo de comunicação oficial das LLMs com ferramentas externas. Então, você, por exemplo, quando você utiliza o Gemini para se comunicar com o Google Drive, muito provavelmente ele está usando o protocolo MCP para se comunicar com essa ferramenta externa. Né? No caso do WebMCP, ele é uma tecnologia que foi co-criada pelo Google e pela Microsoft para embarcar o MCP no Chrome. Né? Para quem não sabe, o navegador Chrome e o navegador Edge da Microsoft, ambos são baseados no Chromium, que é a tecnologia por trás dos dois navegadores. Então, as duas empresas estão trabalhando em conjunto para desenvolver essa tecnologia, e esse anúncio especificamente, ele é um pré-lançamento, é um alfa, né, como a gente chama em tecnologia. Então, ele é um lançamento bastante novo de uma tecnologia que está sendo implementada no Chrome. Já está disponível uma versão que a gente chama de Canary, que é uma versão em desenvolvimento, né, em constante evolução, para que os desenvolvedores possam fazer experimentos e compartilhar feedbacks com os times da Microsoft e do Google para que eles possam aprimorar essa nova tecnologia. Né? Então, aqui eles falam que ela tem basicamente duas possibilidades de implementação. A primeira é a API declarativa, onde você define ações dentro do próprio código HTML, ela já vai ser integrada com as tags, principalmente de formulários. E a segunda é a imperativa, quando você tem aplicações, por exemplo, que a gente chama de SPA, Single Page Applications, criadas em React, JavaScript de uma forma geral. Né? Então, a API imperativa é para que permita que se use o WebMCP através do JavaScript, não necessariamente direto no HTML. Que, na verdade, você pode combinar até as duas coisas. E a ideia básica, eles até citam aqui alguns casos de uso, suporte ao cliente, e-commerce, né, permitir que os usuários possam comprar produtos, os agentes, né, possam interagir com essa interface, viagem, enfim, tem uma série de outras aplicações práticas para isso. Então, eles estão convidando, né, programadores que queiram participar dessa prévia para que eles façam experimentos, muito provavelmente não em sistemas ainda em produção, principalmente no estágio que a tecnologia está, mas ou você pode até usar em sistemas em produção, mas que você não tem impacto tão, digamos assim, no usuário, que não seja nada que vá prejudicar as suas vendas, não vá prejudicar a experiência com o usuário e por aí vai. Então, é uma tecnologia que vai, como ela vai estar embarcada no navegador, fica muito mais fácil de você interagir com a página sem que um e-commerce precise criar, por exemplo, o seu próprio MCP da sua própria API, ou uma ferramenta de suporte ao cliente, por aí vai. Acaba ficando muito mais fácil, porque já está embarcado no próprio navegador. E vale lembrar, a gente comentou aqui já em outras edições, que o próprio Chrome já tem IA embarcada, né? Hoje em dia você consegue já experimentar, por exemplo, fazer resumos de texto, você já consegue fazer esse tipo de coisa. Então, a ideia é que combine com essa tecnologia também, de modo que você consiga fazer coisas, por exemplo, uma ferramenta de suporte ao cliente consiga gerar um resultado de IA, sem você depender de um modelo externo como OpenAI, Gemini, por aí vai. Isso tudo nativamente no navegador. Isso não somente no desktop, como também no mobile. Assim, num resumo seria, eu até vi uma outra matéria, né? Seria transformar o site, não sei se seria essa palavra, enfim, mas para que qualquer agente de IA possa entender, interpretar ali as informações. Exatamente. Alguns comentários, né, algumas análises feitas comparam
a chegada aos dados estruturados. Então, a gente não vai depender mais de uma interpretação da IA para aquele conteúdo. Eu acho que nós, SEOs, a gente ganha um pouco mais de autonomia em relação aos dados que a gente vai colocar, e vai até um pouco daquele comentário, a gente sempre está fazendo esses ganchos, quando a gente comenta sobre essa dificuldade das IAs em ler tudo que está ali, então a gente vai ganhar aí uma possibilidade de dar mais informação, mais informações concretas e capazes de serem entendidas. Eu vou deixar uma provocação aqui, lendo um outro artigo, falando sobre que a gente entra no Agent Conversion Optimization. Será o fim do DO? Será que o DO vai morrer rápido com essa chegada? Então, eu achei engraçado já trazer, mas assim, realmente agora a gente começa a dar, como eu vou dizer, dar mais possibilidade para que os agentes de IA comecem a entender, e aí a gente sai um pouco dessa loucura que a gente está vivendo de ações que já são específicas de SEO, a gente chamar de DO. Apesar da gente ter aí algumas coisas que a gente pode fazer, agora a gente começa a ganhar um pouquinho mais de clareza. Então, vamos ver se a gente vê daqui para frente o ACO. Então, e alguns comparativos do que vai se tornar a partir de agora. Mas eu acho que, de verdade, eu acho que a gente ganha aí um novo capítulo no SEO a partir da chegada do WebMCP.